Olá pessoal, professora Lucicleide aqui novamente e vamos dar continuidade às nossas aulas remotas. O conteúdo de hoje é funções inorgânicas, a mesma base do conteúdo da aula passada, porém hoje nós vamos trabalhar bases, sais e óxidos. A aula passada nós trabalhamos os ácidos, né? Bom, relembrando, função química é o nome dado a um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes, tá? A aula passada a gente viu os ácidos, que são funções químicas. Hoje nós vamos ver as bases. Bases, de acordo com Arrhenius ou hidróxido, é toda substância que, dissolvida em água, sofre dissociação, liberando um ânion, exclusivamente OH, ou hidroxila. Nós vimos na aula passada que os ácidos, eles dissolvidos em água, eles liberam um cátion, né, que é o cátion hidrogênio, lembra que é o H+. Já a base, ela libera um ânion, que é o OH-, que é chamado de hidroxila, por isso que as bases são chamadas de hidróxidos, tá certo? E aí aqui ao lado vocês podem observar como ocorre essa dissociação das bases. Nós temos aqui uma base que é o hidróxido de sódio. Muita gente pode não conhecer com esse nome, mas todo mundo acredita que já ouviu falar na soda cáustica. O hidróxido de sódio nada mais é do que a soda cáustica, que é uma molécula de sódio com a hidroxila, tá certo? Então, soda cáustica, quando colocada em água, sofre a dissociação. Lembra na aula passada que eu expliquei o que é dissociação, que é a separação dessa molécula. Então, a molécula da água consegue quebrar, ou seja, separar a molécula da base, que é chamada de dissociação. E essa dissociação vai gerar um cátion, que é o sódio, Na+, e um ânion, que é a hidroxila, OH-, tá certo? Sempre em meio aquoso. Então, essa dissociação, ela ocorre em meio aquoso, ou seja, quando a gente coloca essa substância na água. As bases, elas têm por características sabor adstringente. E o que seria isso? Lembra que nos ácidos eu falei que os ácidos têm sabor azedo, porém a maioria dos ácidos são corrosivos e não é bom experimentá-los. Um ácido que não é corrosivo, que a gente utiliza no nosso dia a dia para alimentação, é o vinagre, como eu falei para vocês, o próprio limão tem o ácido cítrico e outras frutas cítricas. No caso das bases, onde nós podemos encontrar esse sabor adstringente, que é aquele sabor como se travasse na língua, travando a língua. Quando a gente come uma banana verde, sem ser aquela banana não, né, que ela tem a casca verde, mas é docinha, mas uma banana verde mesmo, você sente aquela trava na língua, aquela trava na boca. Então esse é o sabor adstringente de uma base. Ou não sei se vocês já consumiram leite de magnésia, também tem esse sabor adstringente, tá certo? Então o sabor de uma base na nossa alimentação é mais ou menos isso. Porém, a maioria das bases também são corrosivas e não devem ser ingeridas. Então, as bases, como característica, além do sabor adstringente, elas são formadas por cátions metálicos. Então, ela vem sempre composta por moléculas, átomos de metais, como o sódio, como outros metais, como é o caso do hidróxido de sódio, né, que é a soda cáustica. Elas formam ligações iônicas, tá? Ou seja, ela é formada por ligações iônicas através de um cátion e de um ânion, que são íons que se formam. Tem carga elétrica, o cátion positivo, e o ânion tem carga elétrica negativa. Então, essa ligação iônica é uma característica das bases. Elas são sólidas em temperatura ambiente, ou seja, na temperatura normal, a 25 graus Celsius, as bases elas são sólidas. Acredito que vocês já tenham visto o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, e ela parece o sal grosso, né? Só que aí no caso é uma base. E ela tem aquele aspecto mesmo de sólido. Então, em temperatura ambiente eles são sólidos, tá certo? E elas são fixas. E o que significa fixa? Ela não evapora com facilidade. Se eu colocar um pouco de álcool, aqui um álcool etílico, no copo, na própria embalagem, tirar a tampa, ela evapora com facilidade. Já uma base não, a soda não evapora com tanta facilidade. Então, elas são consideradas substâncias ou funções que são fixas, não tem essa volatilidade, tá certo? Não tem essa facilidade de passar para a forma gasosa, beleza?
Então, essas são as características gerais das bases. Nomenclatura das bases. Como regra geral, o nome de uma base é formada por hidróxido de. Quando eu vou escrever o nome de uma base, primeiro eu coloco a palavra hidróxido de. Aí depois eu vou acrescentar o nome do cátion, que é o metal que vai formar essa molécula dessa base, tá certo? Nesse caso aqui, como exemplo, nós temos NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Então, a formação do nome, vejam só, eu coloco hidróxido de, aí qual é o cátion que está formando essa base, né? O sódio, então vai ser hidróxido de sódio, tá certo? Então, dependendo do cátion que esteja aqui na formação da fórmula dessa base, eu vou dar o nome dela, sempre colocando na frente hidróxido de, tá certo? Mesmo o cátion estando aqui no início, primeiro vem o nome do ânion, que é o hidróxido, beleza? Então, a soda cáustica, muito conhecida, ela é usada na fabricação de papel, tecidos, detergentes, alimentos e biodiesel. Ela é extremamente tóxica e corrosiva, pode causar queimaduras e cegueira. Ela deve ser manuseada com todo cuidado, justamente porque ela é corrosiva e quando ela é diluída em água, ela libera um gás, ela libera um vapor e esse vapor é altamente perigoso. Se inalado, pode danificar seriamente as células da nossa mucosa, da parte de dentro da boca, do nariz, do esôfago e até mesmo dos pulmões, tá certo? Então ela é extremamente perigosa, deve ser utilizada com EPI, óculos para proteção dos olhos, máscaras, luva, tá? E assim como os ácidos, ela é altamente corrosiva, tá certo? Então essa é a fórmula da soda cáustica e como é dado o nome das bases com relação à sua fórmula. Uma outra função inorgânica são os sais, tá? Os sais são compostos sólidos com elevada temperatura de fusão, ou seja, para que você consiga derreter um sal, levar ele a se tornar líquido, já que ele está na sua forma sólida, você precisa de uma alta temperatura, que é justamente a temperatura de fusão. E eles são altamente solúveis em água. Acho que vocês já fizeram soro caseiro em casa, né? E a fórmula do soro caseiro é o quê? Um pouco de sal com açúcar e água. E vocês podem visualizar que quando faz essa mistura, o sal, ele se dissolve com muita facilidade. Então, eles são altamente solúveis em água, tá certo? Esses compostos são formados pela reação química entre um ácido e uma base. Porque, como regra, uma base neutraliza um ácido e um ácido neutraliza uma base e vice-versa, tá certo? Então, quando ocorre essa mistura de um ácido e uma base e ocorre essa neutralização, se forma um sal. E aí nós temos aqui o exemplo, nós temos o ácido clorídrico, que é o HCl. Lembra na aula passada que eu falei com vocês sobre os ácidos e citei o ácido clorídrico? Esse ácido clorídrico é o mesmo que faz parte da composição do suco gástrico no nosso estômago. Ele é altamente corrosivo, tá? E ele é um ácido muito forte. E quando a gente junta esse ácido com uma base, essa base neutraliza o ácido. Então, a base utilizada para neutralizar o ácido clorídrico é o hidróxido de sódio, justamente a soda cáustica. Quando misturamos os dois, a base neutraliza o ácido, formando um sal, que vai ser o cloreto de sódio e água, tá? Então, a junção de uma base e um ácido vai formar sal e água. Então, quando juntamos os dois, um neutraliza o outro e forma o sal, que no caso aqui forma o cloreto de sódio e água, libera água, tá? Existem diversos tipos de sais, o sal mais conhecido é o cloreto de sódio, mas existem diversos tipos de sais com cores variadas também. Então, esse é o conteúdo com relação aos sais e o que como eles atuam no ambiente, e essa questão da neutralização é o que vai gerar um sal, tá? Então, nomenclatura dos sais. Para nomear um sal, utiliza-se a seguinte estrutura. Primeiro, nós vamos colocar o nome do ânion, que vai ser aquela função que tem o sinalzinho de menos, né? Que um ânion, ele tem carga elétrica negativa. Aí coloca di mais o nome do cátion, tá certo? Então, podemos observar aqui como exemplo o cloreto de sódio.
coloca-se aqui, ó, o nome do ânion, que vai ser o cloreto, o cloro, mais o sódio, e esse nomezinho aqui di, então, cloreto de sódio, aí é que vai dar a nomenclatura de um sal, tá? E os óxidos, que também são funções inorgânicas, eles são compostos formados por dois elementos químicos, sendo que o oxigênio é o segundo elemento de sua forma. Os óxidos podem ser moleculares ou iônicos, então, aquelas substâncias que são formadas por dois elementos e um desses elementos é o oxigênio, é chamado de óxido, tá certo? Então, existem os óxidos moleculares, que são os óxidos não metálicos, não são formados por metais. A nomenclatura deles é composta da seguinte forma: CO2, por exemplo, que é o dióxido de carbono, tá? Que ele é composto por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. E aí vocês podem visualizar, é um composto, ó, formado por dois elementos químicos, o carbono, sendo que o segundo elemento é sempre o oxigênio. Então, nós damos o nome de óxidos, beleza? E aí a nomenclatura vai ser composta de acordo com a quantidade de átomos de oxigênio que compõem esse óxido. No caso aqui nós temos dois átomos de oxigênio, por isso que é chamado de dióxido, tá? Que aí pode ser monóxido, que vai ser um só, dióxido, que dois, né? Porque di vem de dois, trióxido, que tri é três, e vem sucessivos, pentaóxidos, hexaóxidos e por aí vai. Vai depender da quantidade de átomos de oxigênio que contém nesse composto, nessa função, que são os óxidos, tá certo? E aí, depois do nome aqui do oxigênio, de quantos átomos, dependendo de quantos átomos ele tem, vai ser sempre óxido, que aqui pode ser o monóxido, como eu falei, dióxido, trióxido e por aí vai. Também vai ser composto pelo nome do outro elemento químico ao qual faz parte o composto e dependendo também da quantidade de átomos que ele possui. No caso aqui, o carbono só possui um átomo, então não preciso colocar monocarbono, tipo dióxido de monocarbono, porque só tem um, eu posso omitir. Então, é dióxido de carbono. Aqui, como tanto o oxigênio como o carbono só tem um átomo só, então eu vou colocar monóxido de carbono, certo? Então, essa é a regra para a nomenclatura dos óxidos. E os óxidos, eles podem ser encontrados no nosso dia a dia, né? Quem aqui nunca utilizou uma pomada para assadura? Ou nunca viu a mãe utilizando uma pomada para assadura no bebê? Então, o óxido de zinco é utilizado na composição dessas pomadas, tá certo? Então, os óxidos, eles são altamente utilizados no nosso dia a dia, assim como ácidos e assim como algumas bases também. Outro óxido bastante utilizado é na composição das pilhas comum, que é o dióxido de manganês, ele faz parte da composição das pilhas. Temos também o trióxido de ferro, que eu acredito que vocês já viram como se forma o trióxido de ferro. É uma transformação química, né? Lembra que a professora falou para vocês em aulas anteriores sobre o que é uma transformação química, que é quando ocorre a mudança, né, de uma substância em outra, a transformação de uma substância em outra. E o trióxido de ferro nada mais é do que a transformação do ferro em contato com oxigênio e água, ele se transforma em trióxido de ferro, que é a famosa ferrugem. Aqui nós temos um bombril, né, uma esponja de aço enferrujada. E aí esse ferrugem é que é o trióxido de ferro, beleza? E aí eu trouxe uma atividade para vocês, para finalizar esse nosso conteúdo sobre funções inorgânicas. Faça uma pesquisa sobre o dióxido de carbono e o efeito estufa. Vocês vão, na sua pesquisa, identificar o que é o efeito estufa e quais são os gases ou quais são as substâncias que fazem parte, que aumentam ou diminuem esse efeito, que alteram esse efeito, quais as consequências do efeito estufa, tanto benéficas como maléficas para o nosso dia a dia, para o nosso planeta, mas evidenciando a presença do dióxido de carbono, tipo de onde ele vem, como ele se forma, por que ele atua no efeito estufa, tá certo? Então, esse é o final da aula sobre funções orgânicas e a gente se vê na próxima aula, tá certo, pessoal? Muito obrigada, tchau, tchau!